Hoje nós vamos celebrar o nosso culto de ceia do Senhor e antes de nós irmos para a ceia, quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Quero ler este salmo com os irmãos, meditar um pouquinho nessa palavra de Deus inspirada para nós, e depois nós queremos nos assentarmos aqui ao redor da mesa do Senhor, em espírito e em verdade, celebrando a ceia do Senhor nessa noite. Salmo de número 42, é um texto muito conhecido, pode colocar aí, Salmo de número 42, e eu vou ler a palavra. Ela diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas. Eu queria saber se você se identifica agora com esse verso 3. Você se identifica? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Verso 5: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham, ele fala. Eu desmorono, eu entro num estado assim, eu desmorono emocionalmente. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Vamos ler juntos o verso 11? Vamos ler juntos? Porque amém, irmãos? Esse é o texto da palavra de Deus, e Salmo 42, e se você ver na sua Bíblia, aí você vai ver que o Salmo 43 é uma continuação deste Salmo 42, eles formam um conjunto, Salmo 42, Salmo 43. O autor, eles são identificados como os filhos de Corá. No cabeçalho da Bíblia está lá escrito Salmo dos filhos de Corá. E eu gosto muito desse salmo. Esse salmo é um salmo que me consola. Esse salmo é um salmo que me abençoa, é uma palavra de Deus que me encoraja. Por quê? Porque ele fala, aqui o salmista fala de uma realidade que acontece com a gente. Acontece também com a gente, e que ele expressa muito bem aqui nas suas palavras inspiradas aqui pelo Espírito Santo. E ele fala aqui no verso 5 e ele fala no verso 11, como é que ele está se sentindo?
Põe aí o verso 5. Como é que o salmista está se sentindo aqui no verso 5? Alguém chuta aí ou não? Está aqui o texto. O que ele revela? Como é que ele está se sentindo? Abatido e perturbado. Dentro dele, abatido e perturbado. E aí eu queria perguntar se você já se sentiu assim, ou talvez você esteja se sentindo assim hoje. Por que você está abatida, ó minha alma? E eu acho muito interessante esse salmo, e ele me consola, porque a gente vê aqui que o salmista nesse salmo, ele confessa que ele não perdeu a fé. O salmista não perdeu a sua fé. Mas o que ele perdeu aqui na caminhada e naquele momento da vida dele que ele tinha perdido? O que ele perdeu, irmãos? Ele perdeu o ânimo, ele perdeu a força, ele estava se sentindo desanimado, abatido e perturbado, aflito. Mas é curioso que o salmista aqui, ele não perdeu a sua fé, ele perdeu a sua alegria. E aí eu pergunto para você, isso aí, você já sentiu isso na sua caminhada? Você já se sentiu assim em algum momento? Você é uma pessoa de fé, você crê em Deus, mas apesar de você ser uma pessoa de fé, crer em Deus, momentos há que, em virtude das realidades que nos cercam, momentos há em que a gente não perde a fé, mas a gente perde a alegria. A gente não perde a fé, a gente perde o ânimo, fica desanimado, porque estás abatida, ó minha alma, é a pergunta que ele faz aqui. Ele não perdeu a fé, mas ele perdeu a alegria. No verso 5 e 11 ele fala que a sua alma está abatida. No verso 3, olha o que ele revela, Salmo 42, 3, que nós lemos, ele revela o quê? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ele revela a tristeza. No verso 3 ele revela a tristeza. E no verso 4, veja aí o que diz o verso 4. O verso 4 ele fala que a alegria é só o que na vida dele agora? A alegria é uma lembrança. Não é isso que ele fala aí? Lembro-me destas coisas. Que coisas? Ele fala assim, eu me lembro e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Louvor, alegria e festa, para ele agora é só o quê? Uma lembrança. Porque no tempo presente ele está como? Está abatido. No tempo presente, ele tem derramado lágrimas, ele está entristecido, e ele fala, e ele aqui, a gente vê que ele é um homem de Deus, ele guiava, verso 4 diz, ele lembra como ele guiava em procissão o povo à casa de Deus, então ele era um líder espiritual lá de Israel, um levita, um líder da adoração. E aí ele fala assim, olha, alegria, festa, celebração, na minha vida hoje não está tendo espaço. Mas é curioso que ele fala desses sentimentos ao mesmo tempo que ele revela que ele continua crendo em Deus. Porque olha o que diz o verso 1, Salmo 42, 1, veja como ele não perdeu a fé. Porque o Salmo 42, 1 é o quê? É uma oração. Com quem que ele está falando no verso 1? Ele está falando com Deus, não é isso? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele está falando com Deus. Como é que é o nome técnico quando a gente fala com Deus? O nome técnico é oração, né? Orar é falar com Deus. Ele está falando com Deus. Ele perdeu a fé? Ele começa o salmo falando com Deus, falando de como a alma dele anseia por Deus, como ele deseja que Deus o visite,
que Deus o renove. Ele não perdeu a sua fé. Olha o que ele diz no verso 8, Salmo 42, 8. Ele diz assim: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então veja que no verso 8 ele fala que ele canta louvores. No verso 8 ele fala que ora. Ele ora no verso 1, ele é um homem que continua orando. Ele perdeu a fé? Não perdeu a fé. O que ele perdeu? A alegria. Perdeu o ânimo. Está se sentindo desanimado. E aí eu pergunto para você hoje à noite, nesse culto de ceia, onde nós vamos nos assentar hoje aqui à mesa do nosso Senhor, e eu pergunto para você, como é que está a tua alma hoje à noite? Como é que está o teu coração hoje à noite? E talvez você se identifique aqui com os filhos de Corá. Talvez você se identifique com esse salmo. E é por isso que esse salmo me consola, porque às vezes, irmãos, nós passamos por essa experiência, não é verdade? Às vezes nós passamos exatamente por isso. Nós temos fé, nós oramos, nós esperamos que Deus nos visite. Espera em Deus, ó minha alma, ele diz. Nós temos fé, mas momentos há na nossa vida que a gente fica com a alma abatida. Isso, ficar às vezes com a nossa alma abatida, irmãos, ficarmos ali deprimidos, desanimados, não é pecado. Ficar às vezes abatidos, meus irmãos, nosso coração abatido em virtude das circunstâncias, não é falta de fé, não é porque eu sou um péssimo cristão. Porque nós temos um levita, um líder do povo de Deus que está confessando essa experiência na sua vida. Porque às vezes a gente sente culpa, não sente? E eu fico pensando assim, ou não é só culpa, às vezes a gente culpa os outros que estão passando por isso, né? A gente culpa as pessoas, dizendo assim, não, você tem que estar sempre saltitante. Se você não está sempre efervescente, você está em pecado. Mas não. Eu posso ser um cristão, uma pessoa que mantém a fé, mas em virtude de realidades e circunstâncias da vida, eu estou passando por um momento em que a minha alma está abatida. Isso não faz de mim um péssimo cristão, mas faz de mim um cristão normal. E alguém que, como ele, precisa agora buscar a presença de Deus para restaurar a sua alma. Amém, irmãos? Para restaurar o seu ânimo, a sua força, novamente, ter renovado o seu coração. Então, a palavra de Deus nos ensina que homens de fé podem passar por essa realidade. E nós precisamos entender isso é muito importante. No domingo passado, o irmão Nelson falou sobre isso aqui, Jeremias. As experiências do profeta Jeremias. Era um profeta, homem de Deus, homem bom, né? Não é? É muito bom, o profeta Jeremias é bênção. Mas quantas vezes ele revela que a sua alma ficou abatida. Ele faz essa revelação. O rei Davi, quantas vezes o rei Davi, um rei, um homem de Deus, um ungido, mas quantas vezes ele revela que dentro dele o seu espírito esmoreceu. Quando aqui dentro de mim, ele fala no Salmo 142, quando aqui dentro de mim me esmorece o espírito, o Senhor conhece o meu caminho, o Senhor sabe. O profeta Elias, possivelmente um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias passou por um momento de grande depressão, tanta depressão, tão desanimado ficou, que a oração dele, ele ficou sozinho, ele queria ficar sozinho. Acontece com você, quando você
Irmão, quando você não está bem, você quer ficar sozinho ou não? Não acontece com a gente? Quando a gente está desanimado, eu vejo isso, muita gente às vezes desanima e não vem para a igreja. Tem que fazer o contrário. Quando eu estou desanimado, aí que eu preciso vir, mas a gente entende, porque quando eu estou desanimado, a gente quer fazer igual Elias, a gente quer ficar sozinho na caverna. E Elias passou por esse momento, grande homem de Deus. O que eu quero dizer para nós é que, é por isso que esse salmo me consola, porque ele me ensina que eu posso ter fé, não perder a minha fé. Não significa que eu perdi a fé quando eu estou passando por um momento de desânimo. Eu não perdi a fé, mas devido às circunstâncias da vida, lutas, eu posso perder a minha alegria em certos momentos. Eu posso perder o meu bom ânimo, e eu fico desanimado. E você? Você já sentiu isso também na sua vida? O que fazer nessas horas? Esse texto me ensina que a gente precisa entender algumas coisas, mas eu queria só dizer para você duas coisas agora, e daí nós vamos para a mesa do Senhor, porque o Senhor Jesus, isso está escrito em Mateus capítulo 12, em Mateus 11, Jesus ele convida todos os cansados e sobrecarregados para virem a Ele. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Nós temos um Deus que não rejeita aquele que desanimou, mas Ele convida aquele que desanimou, que está cansado, que diz assim: olha, pastor, eu não aguento mais, eu não tenho mais força. Nós temos um Deus que nos convida a vir até Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não diz alguns, Ele diz todos, todos. E no capítulo seguinte, em Mateus capítulo 12, a palavra de Deus nos diz sobre esse Senhor, que Ele, de acordo com as profecias, Ele não despreza o pavio que fumega, Ele não rejeita a cana quebrada. Eu acho esse um dos textos mais maravilhosos que descrevem o amor do nosso Senhor por nós. O Senhor não despreza a cana quebrada, Ele não apaga o pavio que fumega. O que significa essa palavra? Que está lá em Mateus capítulo 12. Sabe, irmãos, e eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja, às vezes a gente vira um pavio que não tem mais fogo, o pavio só faz o quê? Só tem fumaça. Você está assim hoje? A tua chama apagou? A tua luz apagou? O teu fogo está assim, não tem mais fogo, só tem uma fumacinha saindo assim, do teu pavio. A cana quebrou. O que significa dizer que a cana quebrou? A cana, o vendaval, o vento, as pressões da vida, as circunstâncias, elas fazem tanta pressão, a cana vai envergando, e de repente ela não tem aquela resiliência e ela quebra. E aí todo mundo desprezaria, falar: quebrou, põe fogo, joga fora. Mas a palavra de Deus fala que o nosso Senhor, Ele não despreza a cana quebrada, Ele não apaga o pavio que fumega. Pelo contrário, o nosso Senhor diz para quem está com a alma batida, que não perdeu a fé, mas perdeu a alegria e o bom ânimo, o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou colocar um monte de peso sobre você. É isso que Ele fala? O que Ele diz? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Então eu não sei como é que você entrou hoje aqui. Eu queria que você hoje, nessa noite, no nosso culto de ceia, nesse momento, fizesse duas coisas. A primeira coisa, entender que no meio dessas realidades, circunstâncias da vida que fazem a gente perder a alegria, não a fé, mas a alegria, entender que o Salmo 42, verso 8 é uma realidade para todos nós. O que diz o verso 8? Salmo 42, verso 8. Queria que você... Esse é o testemunho aqui do filho de Corá. Ele diz assim: no meio disso tudo, o Senhor não despreza. O que ele faz? Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Você percebe que é 24 horas? Você percebe que a conexão não cai? Porque ele fala que é de dia e de noite. De dia, ele me concede a sua misericórdia. O que o salmista está dizendo e o que ele está testemunhando no meio dessas crises emocionais dele e das lutas dele? Ele está dizendo assim: olha, irmãos, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente fica com a alma abatida, às vezes a gente fica sem força, mas eu testemunho para vocês que todos os dias e todas as noites o Senhor concede misericórdia e concede a sua oração, o seu consolo, o seu cântico para a minha vida. Todos os dias. Às vezes parece que Deus está longe, mas é só aparência, é só sentimento, porque na verdade, de dia, Ele me concede a sua misericórdia. Ele está dizendo aqui que Deus nos concede força, Ele nos capacita no meio dessas realidades. E essa é uma promessa que o Senhor Jesus fez. Essa é uma promessa. Queria convidar para a gente ler Mateus 5,4. Para todos os filhos de Corá, e homens e mulheres de Deus que passam por essas realidades, olha a promessa que Jesus faz aqui em Mateus 5,4. Vamos ler juntos? Amém, irmãos? Ele nos consola. No meio dessas realidades, onde nós estamos lutando, Ele nos consola. De dia Ele nos concede sua misericórdia, à noite o seu cântico, a sua oração. Uma oração ao Deus da minha vida. Então essa realidade desse verso 8 para nós, eu queria que você cresce nisso nessa noite e você renove a sua decisão de confiar em Deus hoje. Você está abatido, você está cansado, você perdeu a alegria, você não perdeu a fé, mas você perdeu a alegria, parece às vezes que Deus está longe, parece que está demorando demais, e a demora me fez cansar, como ele compartilha aqui. E aí o salmista aqui, ele nos ensina, o filho de Corá nos ensina que a gente precisa sempre renovar de novo. Hoje, agora, eu vou renovar a minha decisão de confiar em Deus, no tempo de Deus, nos métodos de Deus, na direção de Deus, no amor de Deus. Eu renovo a minha decisão de confiar hoje, porque ele diz neste Salmo 42 e 43, 3 vezes ele diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele diz o quê? Espera em Deus. Ele toma uma decisão, no meio dessas realidades e do coração dele entristecido, ele toma essa decisão, diz: espera em Deus. É curioso que nesses 2 salmos, 5 vezes ele questiona a Deus, ele faz questionamentos para Deus, ele se pergunta: por que o Senhor não faz alguma coisa por mim? As perguntas que ele faz é: até quando, Senhor? Por quê? Você já perguntou isso para Deus? Teve momentos que em oração você perguntou isso para Deus, assim: até quando? Por quê, Senhor?
Por que eu andaria entristecido na presença dos meus adversários? Ele fala aqui. Por quê? Por quê? São as perguntas. Até quando? Na hora da tristeza nós fazemos isso, mas ele nos ensina algo precioso aqui. Ele nos ensina também, nessas horas, a nós renovarmos a nossa decisão de confiar no Senhor. Às vezes eu pergunto por quê, às vezes eu pergunto até quando, na hora da dor, a gente pergunta, mas eu também tenho que olhar para a minha alma, para dentro de mim, e dar uma ordem para mim e dizer: olha, Danilo, espera em Deus. Por que espera em Deus? Por quê? Pois ainda o louvarei. E com isso ele está dizendo assim: espera em Deus, confia no Senhor, porque Deus está dirigindo. E no momento de Deus, eu vou voltar a cantar, amém? Eu sei que em Deus eu posso confiar e eu sei que eu vou voltar a cantar. Eu ainda o louvarei significa, eu sei que na graça de Deus as coisas vão mudar. No momento certo as coisas vão mudar. Na graça e na misericórdia do nosso Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, que é meu auxílio e Deus meu. E é essa palavra que eu queria deixar para nós hoje aqui. Nós vamos agora para esse momento aqui da ceia do Senhor, e eu quero convidar os irmãos, eu acho que é o Júnior, né, vai vir para cá, ele vai nos ministrar um louvor. Enquanto eles se preparam, quero convidar você a ficar em pé. Vamos orar mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, essa semana que começa. Que a cada dia, dia e noite, o Senhor conceda a sua misericórdia sobre sua vida. E que no meio de momentos, talvez de tristeza, de cansaço e desânimo, você receba dele a capacitação na graça, o poder dele, para continuar caminhando pela fé. E que as tuas orações, que Deus dirija a tua vida em cada uma delas. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer porque em meio às realidades, às vezes de tristezas que sentimos, desânimos que batem à nossa porta, a promessa que a tua palavra nos faz é que de dia o Senhor nos concede a tua misericórdia, e à noite o Senhor põe no nosso coração e nos nossos lábios um cântico, uma oração ao Deus que é o Deus da nossa vida. Obrigado, Senhor, que cada irmão, cada amigo aqui nessa noite possa andar com essa certeza da tua presença dia e noite nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, abençoa cada um que entrou aqui nessa noite. Se houver alguém em casa assistindo, visita também com o teu amor. E que nessa semana que começa, o teu Espírito dirija, Senhor, as nossas vidas em cada um dos desafios que estiverem, Senhor, diante de nós. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, ricamente, abundantemente. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.